Bom dia, sejam todos bem-vindos. A Beatriz aí já está auxiliando na distribuição aí dos ramos, ou das palmas, né? Hoje é domingo de Ramos, começa a Semana Santa, e aí Jesus entrou em Jerusalém, montado no jumentinho, e aí o povo ia espalhando ramos e as suas capas, formando um caminho para a entrada de Jesus, e cantavam Hosana aquele que vem em nome do Senhor. Nós vamos participar aqui de uma encenação com a escola dominical, a entrada de Jesus em Jerusalém. Vamos ficar em pé. Quem conhece a musiquinha que a escolinha dominical vai cantar, pode cantar junto. E aí então iniciamos assim o nosso culto. E aí nós vamos fazendo, né? Balançando aí as nossas palmas, os nossos ramos, e também podemos colocar no caminho, talvez não bem no meio, né? Mas no ladinho assim, para quando Jesus passar. Ainda em pé, e as crianças aqui na frente, né, vamos fazer uma oração, que nem a gente faz na escola dominical. A gente repete junto cada frase que a gente ora. Isso, Sara, pode levantar, né? Essa é a Sara, para quem não reconheceu, né? Querido Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, por Jesus ser o meu Salvador. Abençoa a minha vida e da minha família. Em nome de Jesus. Amém. Palma aí para as crianças. E para as prof também, né? Podemos sentar. As professoras também, aí, muito obrigado aí pelo empenho, a dedicação. Que legal, ficou bonito. Bonito também o caminho, hein?
primeiro hino que nós vamos cantar vai ser Aqui Estou para Cantar. Fazemos a invocação e seguimos também com a confissão dos nossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, vamos nos dirigir a Deus, nosso Pai, confessando a Ele os nossos pecados e pedir que, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos perdoe. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Venho confessar tudo, Senhor, e Tu perdoaste todos os meus pecados. Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre e infeliz pecador, Te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades com que provoquei a Tua ira, merecendo com justiça ser castigado já nesta vida e na eternidade. Lamento muito estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que em Tua grande misericórdia e por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, Teu Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. Da parte de Deus, o meu Senhor, anuncio a boa e maravilhosa notícia do perdão que Cristo dá a cada um de nós. Portanto, declaro: os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Podemos sentar. Abrimos nossa Bíblia no Salmo 118, versículos 19 a 29. Inclusive esse texto está conectado com o Domingo de Ramos, a leitura do Evangelho que vamos depois acompanhar. Faremos a leitura de forma responsiva. O pastor faz a leitura de um versículo e a congregação faz o outro. E assim acompanhamos o Salmo 118, versículos 19 a 20. Abram os portões do templo para mim, eu entrarei e louvarei o Senhor. Este é o portão do Senhor, somente os que lhe obedecem podem entrar por ele. Ó Deus, eu te louvo porque me escutaste e me deste a vitória. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos. Dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Daqui do templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Com ramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Dêem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. É aqui a leitura do Salmo. Próximo hino que vamos cantar, dando assim glória a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Grande Deus, o teu louvor. Ficamos em pé, em reverência à Santíssima Trindade mencionada nessa estrofe. Podemos sentar e acompanhamos a leitura da epístola, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, onde nós temos também uma relação com o Rei Jesus que é recebido em Jerusalém. Esse texto fala qual que é a característica
o jeito desse nosso Rei Jesus. O seu Clécio Lutz vai fazer esta leitura, que está lá em Filipenses 2, 5 a 11, a página do Novo Testamento, na 162 do Novo Testamento, Filipenses 2, 5 a 11. Onde lemos: Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Até aqui a leitura. Muito obrigado, seu Clécio. Próximo hino que nós vamos cantar, né? Tal como estou, tão pecador. Essa é a nossa condição diante de Deus. E assim, sem esconder nada, queremos nos apresentar a Deus cantando este hino, tal como estou. E assim, nesse período, nessa caminhada da quaresma, é o motivo de Jesus ter vindo até a cruz para perdoar a todos nós, pobres pecadores. Santo Evangelho, registrado em Marcos, capítulo 10, versículos 11 a 10, página 40 do Novo Testamento, onde nós temos o relato, então, da entrada de Jesus em Jerusalém.
Nós ficamos em pé, em reverência às palavras do Santo Evangelho, conforme Marcos 11, 1 a 10. Palavra do Senhor que diz: quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto do povoado de Betfagé e Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo. Eles foram e acharam o jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas estavam ali. Perguntaram: o que é que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam que Jesus havia mandado. E então aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal. Eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal. Em seguida, Jesus o montou. Muitas pessoas estenderam as suas capas no caminho, e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso rei, o reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas do céu. E aqui a leitura do Evangelho. Vamos confessar a nossa fé cristã com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Sentamos e prepara a mensagem. Cantaremos a próxima canção, que fala desse extraordinário, grande, maravilhoso amor de Deus por nós.
Deus nos abençoe no meditar da sua palavra. Em nome de Cristo, nosso Senhor, o nosso Rei. Amém. O domingo de Ramos, quando Jesus entra em Jerusalém, alguns títulos de versões da Bíblia trazem a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Será que foi mesmo? Quando o imperador romano ia para algum lugar, inclusive para Jerusalém, ou quando o governador romano entrava na cidade, vinha uma comitiva de muitos soldados, todos trajados, enfileirados, bem armados, muitos montados nos seus cavalos imponentes, ao toque de trombetas na chegada. Isso sim, né? É uma entrada triunfal, né? Mas montado num jumentinho, recebido pelo povo, que ia ali estendendo ao caminho aquilo que eles tinham na sua mão, as capas das suas roupas e ramos, fazendo um tapete para Jesus entrar em Jerusalém, cantando Hosana aquele que vem em nome do Senhor. E aqui no texto de Marcos que nós ouvimos hoje, ele faz uma referência a Davi, o reino de Davi. E aí então nós temos sim uma explicação e também uma profecia se cumprindo. E por isso que ele veio montado num jumentinho. Aqui eu quero abrir um parênteses, né? Vocês sabem, né, que Jesus podia ser um gaúcho. Ele montou no jumentinho que nunca foi montado, né? Era chucro. E entrou lá em Jerusalém e deu tudo certo. Ele é o Criador de todas as coisas e tem o domínio sobre tudo. Por isso que esse jumentinho tão dócil carregou Jesus. Fecha o parênteses aí. E essa conexão tem a ver com a profecia que está relacionada ao rei Davi. Quando o rei Davi, ou os reis do Antigo Testamento, venciam as suas batalhas, eles chegavam em Jerusalém e o povo os recebia. Lembra que nós ouvimos há pouco no Salmo 118? Colocando ramos nos caminhos e cantavam. E aqui está a referência. E o povo de Israel, o povo de Deus, os romanos não sabiam disso, mas o povo de Jerusalém sabia. E aí receberam ele como rei em Jerusalém, montado num jumentinho. O rei Jesus. Jesus é o teu rei? Jesus é o teu rei? Ele reina na tua vida? Quem é o rei Jesus? Já lá na época de Jesus, quando ele entrou lá em Jerusalém, muitos pensavam que ele era um rei político, que veio para libertar o povo de Israel. Libertar dos romanos. Hoje também muitos têm uma visão equivocada, errada a respeito do rei Jesus, que talvez ele vá trazer prosperidade para a nossa vida. Não é errado isso. E Deus, em sua graça, a quem Ele quer, lhe dá prosperidade. Até que a gente, inclusive, tenha tanto e possa compartilhar com outros. Mas que rei é este? O texto que o Clécio leu hoje, lá do texto de Filipenses, nos dá um indicativo. Olha só, Jesus abriu mão de tudo o que era seu.
Lembrando assim que Jesus se tornou um ser humano no Natal com um propósito, com um objetivo. Mas Ele é, como o Pai e o Espírito Santo, Deus por toda a eternidade. Ele estava no céu, na glória eterna, e abriu mão disso para vir para esse mundo. E olha só, veio humilde, numa estrebaria, viveu como um carpinteiro. Não tinha um grande exército, nem um palácio. Ele abriu mão de tudo. E aí diz o texto: e tomou a natureza de um servo, de um escravo, para servir quem? Você e eu. Que rei é esse? Que rei diferente? Tornando-se assim igual aos seres humanos. E aqui, nessa imagem, nós temos qual que é o tipo de reinado deste servo humilde, né? Ele é rei, então vamos botar uma coroa nele, uma coroa de espinhos, para debochar dele, uma capa, né? Uma capa vermelha, os reis usam isso, mas era tudo deboche, escárnio, e o pregaram numa cruz. Este é o nosso rei. Que rei diferente é esse? Ainda lá no texto de Filipenses diz assim, lemos juntos: e vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Essa cena aqui, sempre me lembro de uma senhora que dizia: pastor, o senhor não pode botar essas imagens aí, elas são muito impactantes, né? Devia ser censurado. Aí eu disse para ela: mas eu boto de propósito, porque essa semana a gente tem que sentir um pouquinho um embrulho no estômago, viu? Porque Jesus passou tudo isso por nossa causa, por nossos pecados. E aqui, ó, está Ele com a coroa, com o manto. Ali está a acusação dele que foi pregada na cruz, né? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Essa é a acusação dele ter sido crucificado. É uma cena terrível. Lá em Isaías 52, 53, nós olhávamos e não reconhecíamos quem era aquele, de tão desfigurado que ele estava. Essa aqui é uma cena, ou uma imagem, né, daquele filme A Paixão de Cristo. Não sei se alguém viu, eu recomendo olhar. Eu me considero assim, consigo ver imagens fortes, mas eu tenho algumas partes que eu fecho os olhos, porque é muito forte. E segundo as pesquisas, era assim que era a tortura pelos romanos. Jesus deveria ter morrido na tortura, no açoite que ele recebeu, mas não, ele resistiu e deu a vida no momento que ele queria, no momento certo, lá na cruz, como deveria ser. E como um cordeiro, ele se tornou o nosso Salvador. Este nosso Rei Jesus, tão humilde, se entregou no nosso lugar. Qual é o objetivo desse Rei? Qual o propósito dele? Hoje nós cantamos, né? Hosana. Lá no Salmo 118, lá diz salva-nos. Lá no hebraico é Hosana, está escrito. Hosana, salva-nos. Cantamos no começo do culto tão bonito com as crianças. E aí está o propósito de Jesus. Ele veio salvar o pecador, veio salvar você e eu. Esse é o objetivo deste rei. Mas salvar do quê? Do que ele veio nos salvar? Porque na nossa condição como pecadores, desobedientes à lei e aos mandamentos de Deus, o nosso destino certo, é certo isso, sem a fé em Cristo, é a condenação, é o inferno.
E aí então Jesus veio salvar, resgatar do inferno o pecador, dando-lhe perdão, absolvição dos pecados, e lhe oferecer um reino novo, não um reino de tristeza, de dor, por toda a eternidade na condenação eterna, mas um reino de glória, um reino onde haverá a plenitude do amor, da paz, da alegria. É o reino dos céus. Isso que Jesus veio nos trazer, né? Este reino que Jesus veio nos dar é um presente. É um presente que não dá para comprar, não dá para merecer. Se cada um de nós fizesse a mesma via crucis que Jesus e passasse pelas mesmas coisas, não ia adiantar nada, porque o pecado está em nós. Mas Cristo, que não teve nenhum pecado, se tornou pecador no nosso lugar e pagou o preço, alto preço, o seu santo e precioso sangue, sua inocente morte na cruz, para nos comprar. Sabe quando a gente compra alguma coisa, alguém, né? Infelizmente tem história disso, né? Da escravidão, por exemplo. Ela pertence, né? Jesus nos comprou. Às vezes a gente é meio relutante em aceitar isso, mas Cristo nos comprou. Nós somos dele, somos seus servos. Ele é o nosso rei, somos seus súditos, né? Que Ele reine na nossa vida, no nosso coração. Às vezes ali no nosso coração, sentado no trono, tem outra coisa, que não é Jesus. Mas que Ele reine na tua vida, agora já. E lá na eternidade teremos isso plenamente. Que sejamos súditos desse nosso Rei e o sirvamos, amando a Ele, servindo a Ele, amando o nosso próximo, servindo o nosso próximo. Que Ele realmente esteja ali no nosso coração. Que vivamos a vida que Ele tem como um propósito para todos nós. Este reino que Deus nos dá, tem um filme, né, que conta a história de Paulo, até está lá na Netflix, se alguém quiser assistir, que ele tem um trechinho que ele diz assim: esse reino que Deus em Jesus nos oferece, ele é de uma forma que nós não conseguimos entender e explicar. E aí ele conta assim que se você está diante do mar, acho que todo mundo já foi na praia, né? Lá no mar, e aí tu pega lá no mar um punhado de água na mão, né? E ela vai escorrendo entre os dedos, né? Essa é geralmente aquilo que temos como mais importante na nossa vida, nossa família, nossos bens e tantas outras coisas que nós valorizamos e damos importância. É como aquele punhado de água na mão que escorre entre os dedos e se acaba um dia. E este reino de Deus que Ele oferece, que Jesus é o Rei e nós os seus servos, é como aquele mar todo ali na frente, aquela imensidão de água. Esse é o reino de Deus, pelo qual nós buscamos, pelo qual nós nos reunimos, onde nós ouvimos a palavra de Deus, recebemos a Santa Ceia e batizamos para fazer parte desse reino, o reino da glória. Que Deus nos dê essa certeza e essa clareza de que na sexta-feira santa, agora que lembraremos na próxima sexta-feira, e na ressurreição na Páscoa, Jesus veio com o propósito de nos dar. E por isso que Jesus foi até Jerusalém, montado num jumentinho, ao encontro da cruz, por amor
e para salvar todos nós. Assim Deus conceda em sua graça. Amém. Quero chamar novamente as crianças para cantar. Eu vi que tem alguns da instrução, que nem o Arthur conhece essa musiquinha, né? Se quiser vir também, pode vir, né? Aqui na frente. E as prof também, por favor. Tá? Se alguém conhece essa musiquinha, que é bem simplesinha e tem uma mensagem muito bonita, né? Pode cantar também. Vamos ficar em pé, porque tem uns gestos, né? Que aí precisa estar em pé, né? Podemos sentar. Muito bem, crianças, parabéns. E nós vamos entregar com gratidão as ofertas para que esse reino de Deus continue sendo expandido. E ele se expande, aumenta com o anúncio, a pregação da palavra de Deus. Então queremos trazer as nossas ofertas, enquanto isso cantaremos: será verdade que Jesus em meu lugar sofreu na cruz?
Na oração quero incluir a dona Lori Bauer, também a dona Erna Bergman, ambas fraturaram, né? E também a Vera Perleberg fez a cirurgia, está em casa, está se recuperando, está bem. Também, tem mais algum pedido aí diferente? Obrigado, viu? O Marcos Frei, que está aqui no culto, né, que fez cirurgia, agora vai fazer novamente, na quarta-feira, né, então, para retirada do catéter. Então, que Deus te abençoe, seu Marcos. Dona Núbia Blaut, né, oramos por ela também, está sempre com a saúde delicada ultimamente. E aqui, Isolda Hoffmann, internada no hospital da PUC, está com hipertensão. Beatriz Mate pede oração para Dijane, minha prima, que está internada com câncer. Então, concluímos estes motivos aí em oração. E também, né, os aniversariantes desta semana, que são dois, né? No dia 7, o César da Cunha Filho, e no dia 9, a Renate Hausmann. Vocês podem permanecer sentados e nós nos dirigimos a Deus, elevando os nossos corações e mentes a Ele em oração. Senhor nosso Pai Celestial, que reinas e governas sobre todo o universo, sobre nós também, nós te pedimos, agradecemos, oramos, porque o Senhor nos convidou e nos pediu para orarmos, prometendo nos ouvir, nos responder e nos atender conforme a tua vontade. Mesmo sendo tão poderoso, o Senhor ainda continua com os ouvidos inclinados para nos ouvir. Estás interessado em todos nós e queres sempre nos resgatar, nos afastar do caminho do mal e do pecado, nos chamando ao arrependimento para nos oferecer o teu reino de glória, o reino da vida eterna. Já fazemos parte do teu reino por meio da fé em Jesus, que recebemos na tua palavra, no batismo, na Santa Ceia. Mas ainda aguardamos o reino da glória eterna que Jesus preparou para todos nós por meio da sua morte e ressurreição. Tu tens todo o poder, então reconhecemos como rei que és, a dependência que temos de ti. Reconhecemos que o Senhor nos dá tudo o que precisamos para a nossa vida e sustento. Por isso te pedimos, Senhor nosso Deus, continua a derramar todas estas bênçãos na nossa vida, nos dando saúde, nos dando o pão de cada dia, amigos, a tua palavra, e principalmente o teu perdão e salvação em Jesus. Agradecemos por mais um ano de vida que o Senhor concede aos aniversariantes. Abençoa a eles e os seus familiares. Também pedimos para que o Senhor cuide dos teus filhos que estão doentes, hospitalizados, enfermos. Cuida da cirurgia que o seu Marcos vai realizar na próxima quarta-feira, que tudo seja bem sucedido. E também esteja presente na vida daqueles que, como por exemplo a dona Núbia, a dona Isolda, também a Dijane, a Vera, a dona Lone e também a dona Erna, elas possam ter a sua saúde restabelecida. Bem como todos aqueles que aqui nós não mencionamos o nome, mas o Senhor bem sabe quem são,
São esses que vêm agora também à nossa mente, os nossos familiares, amigos, colegas e conhecidos. Cura os teus filhos doentes. Consola aqueles que choram com saudade e lembram os seus entes queridos falecidos. Abençoa os lares e a tua igreja em todo o mundo. Também aqui, a nossa congregação São Lucas, no anúncio da pregação do Evangelho de Cristo. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Rei. Amém. Ficamos em pé. Nós vamos acompanhar, conforme a projeção, a liturgia da Santa Ceia, uma linguagem contemporânea. O Senhor esteja com vocês e com você também. Elevem o coração, já o temos com Deus, o Senhor. Vamos dar graças ao Senhor nosso Deus. Fazemos isso, pois é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, poderoso, eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e engrandecemos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Os céus e a terra estão cheios de sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças a Deus, depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: Peguem e comam, isto é o meu corpo, que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: Bebam todos vocês, porque este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, através do meu sangue, que é derramado por vocês para o perdão dos pecados. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. Que a paz de Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém.
sentar para a distribuição da Santa Ceia. Começamos aqui por este lado direito, meu lado direito, da frente para os fundos, depois o outro lado, os fundos para a frente, sempre vindo pelo meio e voltando pelas laterais. Cuidem um pouquinho, né, para não tropicarem aí nos ramos colocados. São bem-vindos todos os que são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que foram instruídos, foram confirmados, passaram também pela profissão de fé. Os que não são membros ainda da nossa congregação, da Igreja Luterana, fale com o pastor depois do culto que a gente explica como fazer isso também para poder participar da Santa Ceia. Venham porque tudo está pronto.
valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, Ficamos em pé. amor de Deus. Quando Jesus foi levado ao templo pela primeira vez em Jerusalém, com 8 dias, lá havia um senhor chamado Simeão. E aí ele então anunciou para todos que ali estavam, que agora ele podia morrer em paz, porque tinha visto o Salvador. Então essas palavras que agora nós vamos falar e orar, são o cântico de Simeão, né? Então que Deus, por meio do seu corpo e sangue que recebemos junto com o pão e o vinho, nos dê as suas bênçãos de perdão, de fortalecimento na fé e também de fortalecimento de amor para com Ele e para com o nosso próximo. Juntos oramos então. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois com meus olhos já vi a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, luz que mostra o caminho aos gentios e que dá glória ao teu povo Israel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre será. Cada vez que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Demos graças ao Senhor e oremos. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos faça ter muito amor ao nosso próximo, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção de Deus. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor os trate com bondade e misericórdia. O Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Amém. Podemos sentar? E para concluir, vamos cantar o hino Seja Deus gracioso e nos abençoe. É baseado num salmo este